Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, tanto os irmãos da espiritualidade que aqui se fazem presente para assistir e ouvir a palestra, quanto aos nossos irmãos internautas. Sejam muito bem-vindos. E eu vou, para dar início à reunião, eu vou fazer a leitura preparatória do livro Fonte Viva, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será atitude. Desculpa, gente, deixa eu ler de novo. A boa parte. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada. Jesus, Lucas, capítulo 4, versículo 42. Não te esqueças da boa parte que reside em todas as criaturas e em todas as coisas. O fogo destrói, mas transporta consigo o elemento purificador. A pedra é contundente, mas consolida a segurança. A ventania açoita, impiedosa, todavia ajuda a renovação. A enxurrada é imundície, entretanto, costuma carrear o adubo indispensável à sementeira vitoriosa. Assim também há criaturas que, revelando-se negativas em determinados setores da luta humana, são extremamente valiosos em outros. A apreciação unilateral é sempre ruinosa. A imperfeição completa, tanto quanto a perfeição integral, não existem no plano em que evoluímos. O criminoso, acusado por toda a gente, amanhã pode ser o enfermeiro que te estende o copo d'água. O companheiro no qual descobres agora um feixe de trevas pode ser depois o irmão sublime que convida ao bom exemplo. A tempestade da hora em que vivemos é muitas vezes a fonte do bem-estar das horas que vamos viver. Busquemos o lado melhor das situações, dos acontecimentos e das pessoas. Maria escolheu a boa parte, que não lhe será tirada, disse-lhe o Senhor. Assimilemos a essência da divina lição. Quem procura a boa parte e nela se detém, recolhe no campo da vida o tesouro espiritual que jamais lhe será roubado. Então vamos à nossa prece. Senhor Jesus, divino amigo e companheiro, espiritualidade bendita, que aqui se faz desde bem cedo, preparando esse ambiente para nos receber. E que possamos, Senhor Jesus, nesse instante, estarmos atentos às lições que nos cabem. Que possamos, Senhor Jesus, nesse instante, estarmos receptivos a esse amor que transborda de Ti, Senhor. Rogamos que tenha misericórdia de nós enquanto humanos, que passamos pelas provações necessárias nesse planeta Terra. Pedimos, Senhor Jesus, proteção para a nossa companheira Débora, que ela possa proferir o tema de forma segura e que atenda às nossas necessidades. Muito obrigada, Jesus, pela presença. Pedimos que permaneça conosco agora e para todo sempre. Que assim seja. E hoje é a Débora Cruz. Ela vai falar para dar continuidade a um estudo que ela vem fazendo, que está muito bom, que é o Homem Integral. Débora, com você. Muito obrigada. Boa noite a todos que estão nos ouvindo. Mais uma vez estamos aqui, unidos na intenção
de refletir sobre o Evangelho de Jesus, com a intenção de compreender um pouco mais de todas essas lições que para nós foram deixadas. E o momento hoje é de reflexão sobre o homem integral, continuação, porque outro dia eu falei do capítulo 1 desse livro de psicografia de Divaldo Franco. Falei do capítulo 1 lá no Centro Espírita Alexandre Dumont, e agora, dando continuidade, no capítulo 2, na parte 2, o homem integral. E, como sugestão do Rogério, possivelmente teremos os outros capítulos em outros momentos. O homem integral. Esse livro, muito importante, sempre foi importante, mas continua muito importante nos dias de hoje. Nesse momento que nós estamos sendo convidados a refletir sobre nós mesmos, que nós estamos, de todas as formas, de todas as direções, seja pela doutrina espírita, seja pela psicologia, seja por outras correntes, nós estamos cada vez mais sendo convidados a voltar para nós mesmos, a buscar entender a nós mesmos. E esse livro, ele é muito importante nesse esclarecimento, para nós entendermos a situação que estamos vivendo nesses últimos séculos, esses mais próximos de nós, e nesse século atual. E dessa forma, com essa reflexão, e esse livro nos ajuda muito, para nos posicionarmos para os dias futuros, para os próximos dias e também na atualidade. Então, o livro O Homem Integral, ele vem trazendo definições diversas de várias correntes, as filosóficas, o espiritismo e outras correntes de pensamento, vem trazendo definição de homem integral, de homem lá no início, definindo quem é o homem, o que é o homem. E o espiritismo, depois que Joana de Ângeles faz o levantamento dessas conceituações, ela traz que o espiritismo, ele sintetiza diversas correntes de pensamento psicológico, e ele traz a ideia do homem na condição de espírito eterno. Depois de refletir sobre várias correntes, a doutrina espírita, que é ciência, filosofia e religião, traz o homem como um ser em evolução, um ser que existe para todo sempre, sendo habitado por um espírito eterno. O homem é simplesmente o corpo físico que por aqui fica no plano material, mas a sua essência, que é o espírito, é eterno. E o Homem Integral, esse livro, apresenta um raciocínio, uma reflexão dentro do comportamento filosófico idealista e mortalista, ajudando a entender os problemas, ajudando a entender em que condição o homem se encontra, como ele se comporta, com base na reencarnação, na vida sem violência, nos comportamentos não violentos, apontando os rumos felizes que todos nós, que ainda estamos nessa condição de homem, devemos seguir. Então, o livro traz essas reflexões. E na primeira parte, só dando uma pincelada, para quem não assistiu à primeira, possa ter uma ideia, a primeira parte do livro fala de fatores de perturbação e traz uma reflexão sobre o homem moderno e fala do homem desde o século XIX, da segunda metade do século XIX, e traz até a modernidade, porque o livro ele foi publicado em 1990, então ele veio até perto dos nossos dias, e as suas lições elas são muitíssimo atuais. Então traz que o homem moderno ele estertora, ou seja, o homem moderno ele está fatigado, o homem moderno ele está num estado de sem respirar, de falta de ar, de falta, né, de um sufoco. Enquanto ele viaja hoje com todo o desenvolvimento tecnológico, com toda
a evolução presente nesse mundo, ele é capaz de viajar em naves super confortáveis até fora da atmosfera, como também dentro dela, ele está cada vez mais encontrando meios, alternativas de vencer as distâncias. Ele está interpretando cada vez mais com muita presteza, com muito conhecimento, os desafios do mundo físico, os enigmas cósmicos. Então, cada vez mais o homem está assim numa velocidade grande, desenvolvendo no campo científico. No mundo de hoje, na época de agora que nós estamos vivendo, estão surgindo cada vez mais esperança para terríveis enfermidades que destruíram gerações em épocas anteriores. Já tivemos aí enfermidades diversas. Vamos dar uma comparada com a pandemia que nós estamos hoje passando por ela, de muitas mortes, de uma mortandade assustadora, que nós estamos assim meio que amedrontados com os efeitos de toda essa contaminação, né? Até preocupados, né? Será que vai dizimar povos, dizimar gerações? Será que vai parar estados, povoados? Como que isso vai se dar, né, no final de tudo, no nosso mundo? Em épocas anteriores aconteceram enfermidades, aconteceram calamidades, aconteceram pandemias que destruíram gerações inteiras. Então, o homem hoje, nos dias de hoje, está dentro desse campo da medicina, desse campo da ciência, descobrindo cada vez mais curas para doenças que já foram terríveis em épocas anteriores. Como nós também hoje, os mais, vamos dizer assim, os que optam por conservar a esperança e a confiança, acreditam também na cura desse vírus que está assolando a população. Porque nós acreditamos que a cura virá, que alguém vai chegar a uma conclusão, conclusão de uma pesquisa, de um experimento, e que vai que vai parar a disseminação desse vírus. Então, nós estamos vivendo assim, em meio a muitas descobertas interessantes. Nós estamos, nesses últimos tempos, encontrando doenças para curas terríveis, encontrando soluções para problemas diversos, que em épocas anteriores eram muito sérios e pareciam coisas indestrutíveis. Hoje, as curas, as soluções estão surgindo assim, numa velocidade até interessante. Mas, ao mesmo tempo que nós estamos convivendo com as curas, estão surgindo também novas doenças, novos fatores de perturbação. A humanidade, as paisagens humanas estão num momento de perplexidade. Então, a perplexidade, de acordo com Joana de Ângeles, domina as paisagens humanas. Por quê? Por que ela diz isso? Porque mesmo diante de tanto desenvolvimento tecnológico, diante de tanto conhecimento, diante de uma tecnologia que avança a cada dia, todo esse campo desenvolvendo muito bem, nós estamos sofrendo problemas sérios de outra ordem, em consequência até de muitas dessas situações, dessas descobertas, dessa evolução. Nós estamos, então, como fala na primeira parte, vivenciando fatores de perturbação. A gritante miséria econômica, nós estamos envolvidos nisso. O agressivo abandono social, que fazem das cidades odiernas o palco para o crime, no qual a criatura vale o que conduz, perdendo os bens materiais e a vida em circunstâncias inimagináveis. Então, apesar da inteligência, apesar da tecnologia, apesar de todo o desenvolvimento que nós humanos já conquistamos, nós estamos em meio ao crime. Nós estamos à mercê de muitas atrocidades. Por quê? Nós estamos perdidos em meio a essas conquistas materiais. Nós estamos perdidos em meio a todos esses bens materiais que envolvem a todos nós. Há uma psicosfera de
temor que nos asfixia o tempo todo. E o homem, ele se mostra nesse momento indiferente à ordem, indiferente aos valores éticos, indiferente à sua existência corporal. Então, de um tempo para cá, até os dias de hoje, nós estamos percebendo isso no planeta Terra. Os valores morais, os valores éticos, eles estão sendo pouco observados. O cuidado com a existência corporal também pouco observado. O homem, ele está indiferente aos nossos verdadeiros objetivos de vida. O homem está desumanizado diante de toda essa situação. Está se entregando ao pavor, ou gerando o pavor, ou indiferente ao pavor. E assim, os distúrbios de comportamento, de acordo com Joana de Ângeles, estão aumentando e o despautério está governando. Ela coloca nessa primeira parte como fatores de perturbação, ela dá os seguintes nomes. Nós temos a rotina, a ansiedade, o medo, a solidão e o problema da liberdade. Então, ela colocando esses itens, ela vem dando uma ideia de como que isso nos prejudica, de como isso tem prejudicado a humanidade. Todos nós, homens, nessa caminhada evolutiva que nós estamos. A rotina, por exemplo, é que é comum ao homem entrar num vício, num ciclo vicioso de talvez o medo de entrar nessa disputa, o medo de entrar nessa concorrência desenfreada pelo ter que nós homens criamos, né, uma necessidade de aquisição de bens materiais, que entramos numa desenfreada busca por isso, e aí aqueles que não querem, aqueles que se sentem meio desanimados para entrar nessa busca constante, para entrar nessa competição constante, acabam muitas vezes se entregando à rotina. E ali entra nesse ciclo vicioso, fazendo as mesmas coisas, indo aos mesmos lugares, frequentando os mesmos estabelecimentos, as mesmas instituições, e passa uma vida nessa rotina sem se entregar a desafios, porque o desafio, então, vai tirar dessa zona de conforto, e tirar dessa zona de conforto é trabalhoso, é preocupante. Aqueles que optam por não manter-se nessa rotina se entregam à ansiedade. A ansiedade do querer mais, a ansiedade do competir, a ansiedade de buscar, de acumular. A sociedade, ela está ansiosa o tempo todo. A sociedade está ansioso por tudo. Nós estamos envolvidos numa ansiedade por tudo. Nós temos ansiedade pelo que nós vamos vestir amanhã, pelo que nós vamos comer, se a nossa casa ela é inferior em relação ao nosso amigo, se nosso salário, comparando o nosso salário com o outro, aí entramos na ansiedade de querer um salário a mais, que nos proporcione coisa a mais, e assim são ansiedades de todos os tipos, envolvendo a questão material, basicamente. Estamos numa sociedade amedrontada, vivemos com medo. Vivemos com medo de perder, vivemos com medo de sair dessa zona de conforto, vivemos com medo de não conquistar, vivemos com medo do outro, medo de todos os tipos. A solidão acompanha a sociedade também, a ponto de alguns se entregarem às doenças, tipo depressão, tipo síndrome do pânico, se entregarem até ao suicídio. E temos também a questão da liberdade, porque hoje o que vemos na sociedade? As pessoas falam de liberdade. Eu quero a minha liberdade, eu quero vestir o que eu quero fazer o que eu quero ir onde eu quero. A questão da mulher que conquista o seu espaço na sociedade, que antes ela vivia subjugada ao poder do homem, né? E a mulher hoje está querendo liberdade, todas as pessoas hoje estão querendo liberdade. Mas, como Joana de Ângeles coloca, nem sempre
nós estamos buscando a liberdade pelos caminhos certos, porque ser liberto, ter a liberdade, gozar a liberdade, não é fazer o que quer, do jeito que quer, da forma que quer, não é da forma que nós pensamos que é ter liberdade, porque ter liberdade, de acordo com Joana de Ângeles, é você fazer sim aquilo que você deseja, que você gosta, assumindo a sua personalidade, assumindo seus desejos, mas sem esquecer que nós temos direitos e nós temos deveres. Porque se eu quero impor a minha liberdade a qualquer custo, a qualquer preço, e com isso eu acabo extrapolando o limite das coisas, o limite da minha responsabilidade, o limite que eu preciso ter em relação ao direito do outro, isso já não é mais liberdade. Porque não se empurra as coisas, como diz um ditado, goela abaixo, para que as pessoas me aceitem do jeito que eu sou, independente do que eu esteja fazendo. Isso não é liberdade. A liberdade, ela só existe quando eu primo pelo respeito ao direito do outro e pela responsabilidade. Então, isso é a conquista da liberdade. E para isso ela fala que, como profilaxia e terapêutica eficaz, existem os desafios propostos por Jesus. Então, nós estamos ainda vivendo nessa situação, estamos vivendo nessa turbulência, nesse incômodo geral, nessa situação preocupante em todos os aspectos. Mas nós não estamos aqui desamparados. Existem aqui as propostas de Jesus. E essas propostas de Jesus que estão em nosso meio, elas são de grande utilidade, porque é o caminho que induz a criatura a dar passos mais largos e audaciosos do que aqueles que levam na direção dos breves objetivos da existência apenas material. Em meio a todo esse caos, nós temos, se nós tivermos olhos de ver, ouvidos para ouvir, nós temos aí o outro lado, o outro caminho, a outra proposta, que são as propostas de Jesus, que estão aí, em todos os lugares. Nós não podemos dizer que nós não temos opções. Nós não podemos dizer que não temos alternativas, porque elas existem e elas estão disponíveis para todos nós. Já houve tempo em que Jesus e toda a sua proposta, todos os seus seguidores, eles não tinham como se aparecer na sociedade. Tanto nós lembramos aí dos relatos bíblicos das arenas, que os cristãos eram jogados nas arenas simplesmente porque eles falavam do Evangelho de Jesus, eles não podiam ter templos religiosos para poder estudar o Evangelho de Jesus, porque eles eram perseguidos. Só que hoje nós temos a liberdade de assumir uma religiosidade, de assumir que nós somos cristãos. Nós temos o direito e a liberdade de fazer isso hoje. Se nós não assumirmos esse compromisso, é por nossa própria irresponsabilidade, é por nós mesmos, porque as propostas de Jesus, os desafios propostos por Ele, para nos tirar desse estado de perturbação e nos levar para um estado de paz, de tranquilidade, eles estão aqui ao nosso lado o tempo todo. São válidas para este momento de ansiedade, de insatisfação, de tormento, as lições que Jesus nos deixa todos os dias, através de todos os seus mensageiros, de todos os trabalhadores que com Ele cuidam incansavelmente de cada um de nós. As suas lições de amor, as suas lições de solidariedade fraternal, de compaixão, a oração. Nós somos convidados o tempo todo a nos envolvermos, a praticarmos, a cultivar em nós o hábito da oração. A oração que gera as energias otimistas em cada um de nós, as energias da fé, que traz o equilíbrio, que traz a paz, que nos transporta
diante da prática de tudo isso que Jesus nos mostra, nos transporta para uma vida feliz. Aquela que baste ao homem conforme se apresente, sem as disputas conflitantes do passado, nem a acomodação coletivista do presente. Além de tudo isso que o mundo hoje tem de coisas que nos induzem, que nos impregnam, que nos levam a estar nesse estado de perturbação, esses envolvimentos materialistas que nós temos hoje, nós também trazemos as cargas do passado, nós trazemos as mazelas do passado, as inferioridades que nós não trabalhamos em épocas anteriores, em encarnações anteriores, e que tudo isso pesa no momento de agora. Esse conjunto de coisas nos deixa nesse estado de tormenta, de perturbação, mas nós somos convidados o tempo todo a tomar consciência de tudo isso, a tomar consciência de nós mesmos, a assumir, a aceitar os desafios que Jesus nos propõe para mudarmos esse estado de perturbação para um estado de paz, um estado de crescimento, um estado de glória. À medida que a consciência se expande e que o indivíduo se abriga na fé religiosa, racional, na certeza da imortalidade, nós então, o indivíduo que se propõe a isso, se liberta e se agiganta e cresce diante de todos os problemas, diante de todos os fatores de perturbação, recupera com isso a sua identidade, se humaniza definitivamente, vencendo o medo, vencendo tudo aquilo que é fator desestabilizante. Então, sejam eles de agora, sejam eles do passado, sejam os males de agora ou os males do passado, mas eles se esvaem, eles se excluem à medida que nós assumimos a consciência de nós mesmos, à medida que nós assumimos a fé, a religiosidade. E aí, lá no livro dela, ela fala, tem uma parte também que ela fala de religião e de religiosidade, que tem também uma diferença e que precisa ser entendido por nós, que levantamos bandeiras, muitas vezes nós levantamos a bandeira da religião e esquecemos de assumir a religiosidade, porque a religiosidade é edificante. A religiosidade, ela nos leva à ascensão, ela nos leva ao crescimento e nos leva a recuperar a identidade, a nossa verdadeira essência, e nos liberta de todos esses fatores de perturbação. Ela também nos traz como alternativa, diante desse caos todo, a fé. Ela nos alerta, né? Ela nos mostra que a fé no futuro, a luta por conseguir a paz íntima, eis os recursos mais valiosos para vencer a solidão, saindo do arcabouço egoísta e ambicioso para a realização edificante onde quer que se esteja. Então, fé no futuro. Nós precisamos acreditar que por mais que a vida seja difícil, por mais que estejamos em meio a esses fatores de perturbação, se nós acreditarmos que tudo nessa vida é passageiro, que tudo acaba, que tudo que é desse mundo físico fica por aqui, acreditando que nós somos essência, nós somos espíritos, que nós temos o futuro pela frente, isso vai trazer uma paz, vai trazer uma tranquilidade, vai trazer os recursos para vencermos essa solidão, vencermos essa rotina, vencermos essa ansiedade, vencermos essa libertinagem, que a gente acredita que seja liberdade, e vencer tudo aquilo que nos prende ainda aqui, que nos tira do equilíbrio, que nos desestabiliza. Não há liberdade quando se mente, engana, impõe e atraiçoa. A liberdade é uma atitude perante a vida. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. Então, no primeira parte, nesse apanhado geral, só para termos uma ideia do que ela fala,
E ela encerra essa parte falando, né, da liberdade, e a liberdade é isso. Eu posso achar que eu sou uma pessoa livre, mas se eu ainda traio a confiança do outro, se eu ainda engano o outro, se eu ainda minto para o outro, se eu me imponho para o outro, que liberdade é essa? Que liberdade é essa? Se eu sou capaz ainda de produzir algo de ruim para o meu próximo. A liberdade é uma atitude perante a vida, é uma proposta, é um estado de espírito. Assim, portanto, só há liberdade quando se ama conscientemente. E agora, então, entrando na segunda parte, que é o objetivo principal do estudo de hoje. Ela fala de estranhos rumos, seguros roteiros. E nessa segunda parte, ela reflete sobre homens aparência, fobia social, ódio e suicídio e mitos. De acordo com Joana de Ângeles, com base em toda essa situação que nós estamos vivendo no planeta Terra, nós estamos numa falta de consciência idealista. E essa falta de consciência, ela predomina em nós e nós esquecemos do bem geral. Pelo fato de nós não termos essa consciência idealista ainda, esse pensar no bem, pensar na coletividade, pensar de um modo globalizante, enquanto nós estamos voltados somente para nós mesmos na satisfação do nosso eu, infinitamente, só o eu, a satisfação do eu, a realização dessa liberdade que todos nós queremos, ela se torna muito difícil. E ela continua dizendo que para lográ-la até a plenitude, faz-se mister um seguro conhecimento interior do homem. Para nós sermos livres, para nós nos considerarmos homens livres no sentido real da liberdade, nós precisamos ter um seguro conhecimento de nós mesmos. Entender quais são as nossas aspirações, quais são as nossas metas, quais são os instrumentos de trabalho que nós precisamos fazer uso. Como que queremos agir, como que precisamos agir. Então é necessário que busquemos a entender a nós mesmos. Sem essa consciência idealista, sem essa consciência de nós mesmos, a liberdade que nós acreditamos ter, a liberdade que nós ainda buscamos, é aquela liberdade vazia, aquela liberdade que nos coloca num estado, mesmo que eu conquiste, eu vou continuar insatisfeita, eu vou continuar me sentindo vazia, não vou me sentir preenchida, não vou me sentir realizada. É uma conquista vazia. Eu vou então simplesmente estar me colocando numa situação de extravasar os meus impulsos primitivos, extravasar as minhas paixões agressivas, dando o nome de liberdade para isso, praticando um atentado cruel contra o que é ser livre de verdade. Então, nessa busca incessante por liberdade, esse anseio de ser livre, se eu não busco, em primeiro lugar, a consciência, ter consciência, cuidar, trazendo isso de dentro aqui, cuidando, olhando para dentro, para o meu interior, para o meu ser, para a minha essência, buscando os recursos corretos, a força adequada, eu vou simplesmente estar dando impulsos, dando espaço aos meus impulsos, às minhas paixões e, consequentemente, sem encontrar esse estado de liberdade. O homem livre, ele sonha e trabalha, ele confia e persevera, semeando em tempo próprio a feliz colheita por vindoura. Então, ela define muito bem aqui o que é o homem livre.
ele não fica só esperando as coisas acontecerem, ele faz as coisas acontecerem através do trabalho honesto, do trabalho justo. Ele confia, mas ele não fica só confiando, ele persevera, ele mantém, ele tem objetivo, ele tem meta, ele semeia, ele busca fazer tempo, busca o tempo todo o envolvimento, ele está comprometido com esse compromisso, com essa responsabilidade. E aí, com certeza, ele espera e com certeza ele terá essa colheita futura. Cada indivíduo conquista essa liberdade lentamente. Nós sabemos que todos nós temos o nosso ritmo evolutivo, temos a nossa individualidade, e essa liberdade, ela não é construída de uma hora para outra. Ninguém se torna livre de um minuto para o outro. Cada indivíduo a conquista lentamente, acumulando experiências, e ao acumular as experiências, ele amadurece, vai amadurecendo, vai encontrando o discernimento das coisas, vai se embrenhando no campo da razão, e assim ele vai se constituindo um indivíduo livre, o indivíduo que tem liberdade. Lentamente, vai retirando as aparências, as conveniências sociais, porque nós ainda vivemos no estado em que nós somos o quê? Homens aparência. Nós vivemos ainda preocupados em atender às convenções sociais, em agradar ao outro, o externo. Eu fico, então, o tempo todo querendo atender uma necessidade que nem é minha necessidade, é a necessidade que o outro impõe para mim, que vem de fora. Eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter a melhor roupa, eu tenho que frequentar os melhores lugares, as melhores festas. Então, eu me guio pelo externo, pelo que o outro impõe, pelo padrão que a sociedade impõe. E eu esqueço de buscar a minha real identidade e me mostrar de forma que eu realmente sou. Então eu sou um homem aparência, quando eu me comporto dessa forma. É na consciência profunda que está a verdadeira liberdade. Joana de Ângeles fala muito da questão da consciência profunda, de voltar para si mesmo, buscar a sua essência, buscar o seu interior, buscar a si mesmo, o encontro consigo mesmo, buscar o autoconhecimento. E é a essência, a consciência profunda, tomar consciência profunda de nós mesmos que nós devemos buscar. Mergulhando em nós, no nosso ser, refletindo demoradamente sobre nós mesmos. Isso chama-se autoconhecimento. Não tem limites para a conquista da liberdade. Ele pode optar por preservar ou não o corpo. A Joana de Ângeles coloca que nós, diante da questão da liberdade, não existe limites. Nós podemos optar por preservar ou não preservar o nosso corpo. Só que tudo tem uma consequência. Quando eu estou buscando desenfreada a liberdade e eu opto por não me preservar, por não preservar a mim mesma, com certeza eu vou sofrer os efeitos disso. Se eu busco a conquista da liberdade cuidando de mim, olhando para mim, analisando o meu eu, tendo cuidado comigo, eu vou chegar então à plenitude, à conquista da liberdade verdadeira. Mas quando eu não preservo, o que acontece? Eu vou sofrer os efeitos do relacionamento social pressionador. Eu vou então me colocar numa situação de constantemente pressionado pela sociedade, atendendo à sociedade. E eu vou, consequentemente, tombar nas turbulências do dia a dia. Esvaziados de objetivos elevados, quando eu me coloco somente homem aparência e eu não me preocupo com me elevar espiritualmente, com essa construção da consciência, aí o que acontece? Quando eu estou vazio de objetivos elevados, aí vem a anarquia,
que mascara a liberdade. Eu saio por aí fazendo de tudo, do jeito que me dá vontade, querendo esfregar as coisas na cara dos outros, querendo que as pessoas me engulam. Isso é anarquia. Vem a violência, vem o conformismo, vem os relacionamentos doentios. Eu entro em situações, em convivências que não são legais, que acabam comigo. São os relacionamentos doentios de todos os tipos. Vem a competição frenética e desgastante para alcançar a supremacia, quem é melhor do que quem é mais do que quem. Vem a ânsia por agradar o ego atormentado. Quando eu estou nessa busca, mas eu estou buscando vazia de objetivos elevados. Aí desencadeiam os distúrbios sociais que afetam ao homem, perturbam a si mesmo, perturbam o grupo, e isso vira um círculo virtuoso, gera conflito e tornam novas causas de tribulação para a nossa vida. Reverter o sistema injusto e desgastante do qual se mede e valoriza o homem pelo que tem e não pelo que é, em razão do que pode, não do que faz, é o compromisso de todo aquele que é livre. Então, a liberdade, ela é a busca por não se prender à aparência, por não medir o outro pelo que ele tem, não medir o outro, não valorizar o outro só pelo que ele mostra ser. O compromisso do homem livre, o compromisso da liberdade é ser justo, é buscar a essência das coisas, o valor real de tudo que está à nossa volta. A desordenada preocupação por adquirir, cada vez querer mais a qualquer preço, a qualquer custo, seja o equipamento, seja um veículo, seja qualquer coisa, qualquer objeto. A ansiedade por ser bem visto, por participar das rodas sociais, por participar dos lugares famosos. Essa ansiedade por querer se vestir com as melhores roupas, vamos dizer assim, com as etiquetas, com aquilo que a moda dita, a inquietação por coisas banais, por coisas fúteis, por discutir temas sem profundidade, tudo isso mexe com o emocional do indivíduo, isso desestabiliza o emocional do indivíduo, isso tira do equilíbrio e o leva aos abismos da perda da identidade. E aí nós nos perdemos, nós nos desestruturamos e nós entramos na confusão de valores. Então a Joana de Ângeles nos alerta para isso, termos cuidado com aparências. Estamos incorporando essa postura de homem aparência somente? O que estamos fazendo nessa ânsia de querermos a liberdade? Fobia social, uma outra coisa que nós estamos o tempo todo vendo, vivenciando, envolvidos. A liberdade que lhe é de fundamental importância para a vida perde o seu significado externo face às prisões sem paredes que são erguidas nelas, encarcerando-se. Quantos nós estamos vendo aí ao nosso redor que estão presos, encarcerados nas prisões que ele mesmo criou? Nas suas prisões emocionais, nas prisões psicológicas. Estão mergulhados em melancolia profunda, em ansiedade, insatisfação, tentativas de autodestruição, desconfiança sistemática, considera-se sem finalidade que justifique prosseguir. As depressões, as doenças emocionais de todos os tipos. São os cárceres que as pessoas criam para si mesmo. Elas estão presas dentro de si. Não tem nenhuma grade física prendendo, mas elas se sentem presas. Elas se sentem sem respiração. Por isso que pessoas nesse estado, quando já está no estado avançado, que está precisando do atendimento médico,
Elas sentem falta de ar, sem ter nada tirando o ar delas. Elas sentem dor sem ter nada provocando a dor. Elas sentem amarras sem ter nada prendendo elas. Então são os cárceres que a própria mente cria. E a pessoa se isola da sociedade, ela entra para os quartos e vive o resto da vida trancada dentro do quarto, ela não se comunica mais com ninguém, ela se fecha no seu mundo. A princípio, apresenta-se somente como mal-estar. Depois vem insegurança, e aí a pessoa não consegue mais enfrentar um grupo social, ela não consegue estar no meio das pessoas, ela não consegue mais conversar, se comunicar. A ansiedade, ela foge ao controle, vem cada vez mais forte esses conflitos psicológicos perturbadores. Aí ela já chama de paciente. Nesse caso mais avançado, a pessoa, ela fica perturbada, ela olha, ela vê coisas, é como se tivesse alguém observando ela, como se as paredes estivessem cheias de olhos. Se o lugar onde ela está, ela pode estar fisicamente sozinha, mas é como se tivesse um monte de gente dando gargalhadas, rindo dela, olhando para ela. São os estados mais avançados dessas perturbações. Pois é, e assim, não, mas tem também as influências espirituais, mas eu digo, a pessoa cria, né, que está nesse estado, ela cria, então está sozinha naquele espaço, fisicamente falando, mas é como se ela visse um monte de gente dando gargalhadas, debochando, né, aí entra naqueles estados bem perturbadores, né, que precisa mesmo de atendimento médico, né, e toda aquela interferência da medicina. Até as pessoas íntimas se tornam pessoas estranhas para elas. Elas não aceitam mais nem o convívio familiar. A tendência natural do portador dessa fobia social é fugir, ocultar-se, malbaratando o dom da existência, vitimado pela ansiedade e pelo medo. E ela continua então nessa parte de fobia social dizendo que o homem é o único animal ético existente. Nós somos capazes de nos tornarmos éticos, de compreender valores, de compreender regras, combinados, de entender o que é saudável, o que não é saudável, o que é coerente, o que não é coerente. Mas para conseguir uma consciência ética, não se consegue assim do nada. É necessário se embrenhar nos desafios contínuos, nos desafios para aprender o que é o bem, o que é o mal, discernir uma coisa da outra, o que é o belo, o que é o feio, o que é o lógico, o que é o absurdo. É necessário sairmos da nossa zona de conforto e irmos em busca dessa compreensão existencial. Precisamos entender, compreender a nós mesmos, a nossa existência. A vida de relação com os demais indivíduos é essencial ao progresso ético. Precisamos, então, desenvolver a ética social. A ética conosco e a ética social. Então, essas imposições que vêm de fora, esse atender o que vem de fora, isso nos desestabiliza, isso se torna um inimigo. Tal desconfiança arma as pessoas de suspeição, levando-as a uma conduta artificial. Então, gera instabilidade, gera pavor. Nessas circunstâncias tem a influência também, como falamos, de mentes desencarnadas, que contribuem para essas depressões, para esse estado deprimente, se associam por causa da vibração que abaixa e que conecta com as vibrações menos felizes, né, as vibrações inferiores, e o homem permanece então nesse estado desumanizado, preso a essas ilusões, conspirando contra si e contra o próximo, vivendo nessa sociedade do medo. Aí vem os ódios, vem até o suicídio. Herdeiro de si mesmo, carregando no inconsciente as experiências transatas, o homem não foge aos atavismos que o jungem ao primitivismo, embora as claridades arrebatadoras do futuro, chamando-o para as grandes conquistas. Aí, com todo esse envolvimento com essas questões sociais
transitórias, passageiras, nós nos animalizamos, nós deixamos extravasar paixões animalizantes, nós deixamos de lado a razão. E nós entramos nesse estado de perseguição até conosco mesmos. Nos colocamos incapazes de enfrentar as coisas, as forças que temos ficam desgovernadas, nos colocamos no estado de prepotência. Vivemos uma rebelião inconsciente, e essa rebelião inconsciente ela pode nos levar a atentar contra nós mesmos, atentar contra o outro e atentar contra nós mesmos. Sente-se coibido na sua liberdade de ser, vivendo fenômenos neuróticos que o deprimem ou o exaltam como efeitos naturais de sua rebelião íntima. Então entramos nos ressentimentos. O ressentimento é uma manifestação da impotência agressiva não exteriorizada. Se o ressentimento está aqui é porque a gente se ofendeu, mas não exteriorizou. Então ficamos ali remoendo. E isso converte-se em amargura e torna insuportável a convivência com aquele que está à nossa volta. Aí vem o ódio que nos emburra, o ódio que nos faz da nossa vida um verdadeiro inferno. Aí nós passamos a agir de forma irracional, maquinando a destruição do outro, maquinando como que vamos atacar o outro, como que nós vamos vingar, como que nós vamos... E quando nós não conseguimos irradiar o ódio para o outro, nós irradiamos ele para nós mesmos. O ser humano deve ter a capacidade de discernimento para eleger os valores compatíveis com as necessidades reais que lhes são inerentes. É necessário que nós tenhamos discernimento para olhar para o mundo à nossa volta e escolhermos aquilo que é coerente, aquilo que vai nos trazer benefícios, aquilo que vai nos deixar bem, e não optar por aquilo que vai nos destruir. Descobrir a realidade e crescer dentro dela, a nossa real realidade, a nossa verdadeira realidade, aumentando a capacidade de sermos saudáveis, usando a nossa inteligência, a inteligência individual e coletiva, a função da inteligência, usando tudo isso em benefício da vida. O homem que progride cada dia, ele ascende, não sendo atingido pelas farpas dos problematizados que não podem acompanhar, por enquanto, no processo de crescimento. Então, nós precisamos estabelecer metas, nós precisamos construir a paz em nós mesmos, planejando, tomando consciência de nós mesmos, buscando a autoconsciência, buscando a construção da consciência ética, da consciência do conhecimento e do amor. É necessário que nós tomemos para nosso dia a dia, escolhamos para o nosso dia a dia atitudes saudáveis, o cultivo da emoção equilibrada para destruir o ódio, os desejos desenfreados, deixando crescer em nós o bem, o êxito equilibrado e a felicidade. E ela fala, nessa última parte aqui do capítulo, que a história do homem é a consequência dos mitos e crendices. Durante uma vida inteira vieram muitos mitos e muitas histórias e nós entramos nessa ideia. Nós tivemos, por exemplo, a ideia do Deus vingativo, a ideia do Adão e Eva, do pecado. Então, são fórmulas e formas mitológicas, são as concepções indianas lendárias, as tradições templárias dos povos orientais, as tragédias gregas, a mitologia com a poesia, com os dramas cruéis, tudo isso no campo do mito. E aí, muitos conteúdos, né, nesse sentido, nos trazendo histórias, e nós nos prendemos a isso. Só que em épocas anteriores, muito se prendia a esses mitos. Nos tempos mais modernos, o que os mitos deram lugar a quê?
os mitos, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Nós viemos então descobrindo com a tecnologia, com todo esse aparato moderno agora, que destruiu os feiticeiros, os bichos papões, as cegonhas que traziam bebês, todas aquelas questões mitológicas vieram trazendo outros tipos de, vamos dizer assim, outros mitos modernos, os super-homens, os invasores, os homens, os He-Mans da vida e tudo mais, criando outros personagens na nossa cabeça, substituindo aqueles mitos anteriores. A robótica veio, trazendo máquinas eletrônicas, outros mitos modernos, outros tipos de heróis para a nossa atualidade. E aí nós ainda continuamos presos em mitos, só que nos mitos modernos. Saímos daqueles mitos antigos e nós estamos fixados agora nos mitos modernos, criados pela tecnologia, pela robótica e tudo mais. E nós imitamos muito eles. E toda essa imitação, o que vem? O que vem trazendo para nós? Nós damos margem a uma cultura superficial, ao vandalismos funestos. Nós estamos, então, dando ênfase para a violência desastrosa, igual, por exemplo, já tivemos aí jovens que, porque era seguidor de um personagem tal, pega uma arma e sai dando tiro por aí. Colocou aquilo ali como a sua referência. Vingança em nome da justiça. Igual aquelas ligas da justiça, aqueles personagens, né? Pois é, as lutas lamentáveis sem controle. Então a gente saiu daquele mito lá mais antigo e veio para os mitos modernos com recurso tecnológico. E nós estamos ainda achando que nós estamos evoluindo, mas nós estamos ainda presos a eles e com resultados completamente fora dessa consciência ética. Só estamos mudando de heróis, estamos trocando os nossos heróis, mas nós ainda estamos sem trabalhar em nós a consciência ética. As virtudes apresentam-se fora de moda e a felicidade surge na condição de desprezo pelo aceito e considerado, instituindo a extravagância. Então, ser extravagante que é o legal, né? Aprontar, né? Tudo isso que é o bom, né? Então, isso é o quê? É um novo mito que nós criamos para a modernidade. E isso é o modelo que nós ainda estamos seguindo. E isso continua trazendo grandes problemas para a nossa vida social e para nós internamente. É assim que nós ainda nos comportamos. É assim que Joana de Ângeles coloca que os nossos valores, os nobres valores da vida, nós ainda estamos deixando eles de lado. Os valores que nós precisamos conquistar, eles estão ainda corrompidos por todos esses mitos que nós ainda carregamos. Vivemos ainda na solidão, na ansiedade, na indiferença. Nós precisamos, então, reverter e começar a colocar mitos, imagens diferentes. A imagem de Jesus, vamos seguir vários outros exemplos para que deixemos de lado esses mitos que reforçam o ódio, que reforçam a violência, que reforçam a indiferença, para nós termos os mitos que realmente vão nos levar a essa conquista desafiadora, incorporando em nós essa questão. Então, olha, ela ainda nos alerta que os mitos eles cederão lugar às realidades que já se apresentam no início como símbolos de uma nova conquista desafiadora e que se incorporarão pouco a pouco ao cotidiano, ensinando a disciplina, o controle, o respeito por si mesmo, o respeito aos outros, às autoridades, que no homem se fazem indispensáveis para a feliz coexistência pacífica. Então é isso, precisamos rever as nossas posturas, precisamos rever as nossas concepções. Quem que nós estamos dizendo que são os nossos mitos? Quais mitos que nós estamos na atualidade
colocando como aqueles a quem devemos seguir. A gente não acredita mais em cegonha que traz bebê. A gente não acredita mais, né, na maçã, na serpente comendo a maçã, induzindo ao pecado. Mas quem é que nós estamos hoje colocando como os mitos? Quais são os mitos da atualidade? Precisamos refletir sobre isso, porque a modernidade trouxe outros mitos tão preocupantes quanto os anteriores, e que nós estamos seguindo eles cegamente. E isso não vai nos levar à consciência ética. A busca da razão. Temos que buscar a razão, buscar a consciência, buscar o autoconhecimento, buscar exemplos realmente edificantes. E nós não podemos deixar de dizer que o maior de todos eles é Jesus. Eu agradeço a todos que nos acompanharam. Até breve. Muito obrigada, Débora, pela importante reflexão nos momentos que vivenciamos hoje aqui na Terra. São palavras oportunas e muito necessárias para que possamos fazer essa nossa reflexão para que nos tornemos pessoas melhores. Porque, de fato, é esse o nosso objetivo aqui no planeta Terra, evolução. Então, hoje a Débora, eu não sei se vai ter sequência, acabou? Vai dar sequência? Então, a gente vai... Domingo não vai ser a sequência, porque vai ser a Amanda Lopes, que vai falar de quantos likes você precisa. É isso? De quantos likes você precisa. É isso mesmo, desculpa, gente, é minha ignorância. Então, domingo vai ser a Amanda que vai falar sobre esse tema, né? De quantos likes você precisa. Mas a Débora depois, o Rogério vai divulgar e ela vai continuar, vai dar sequência a esse estudo ótimo, né? Que Joana de Ângeli nos acrescenta sempre muito. Então, a gente vai fazer a nossa prece final, mas já agradecendo a todos pela presença agradável. A gente não pode se tocar, se abraçar por enquanto. Isso é uma questão de tempo. Permaneçamos vigilantes e orando muito, não é isso? Então, vamos para a nossa prece final. Senhor Jesus, divino amigo e companheiro, aqui, Senhor, estamos estabelecendo essa conexão com a espiritualidade bendita que se faz presente e vamos também nos conectando aos nossos irmãos internautas que se encontram do outro lado, que se encontram em seus lares. E sempre, Senhor, com essa dinâmica de que onde estamos, ali é o nosso templo seguro. Que os nossos lares, então, se transformem também, Senhor, sempre em seus templos sagrados. Pois dessa forma conseguimos disseminar o amor que é tão necessário para todos nós, a todos os instantes e principalmente, Senhor, nesses momentos de fragilidade que vivemos. Que esse amor que irradia desta casa, através dos seus mensageiros que aqui se fazem presentes, que ele possa transpor as paredes desta casa e envolver, Senhor, na nossa rua, no nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta Terra, Senhor. Envolver a todos aqueles irmãos que se encontram fragilizados, debilitados pela doença física e principalmente, Senhor, pela doença moral. Muito obrigada, Senhor Jesus, por estar sempre conosco, independente das nossas condições. Muito obrigada, Senhor Jesus, por nos carregar no colo no momento de maior dificuldade. Pedimos que permaneça conosco agora e para todos sempre. Que assim seja. Muito obrigada e boa noite a todos.